Olá, estamos começando mais um episódio da série Saberes e Dicas. Acompanhe agora uma aula sobre legislação educacional com o professor Emerson Saraiva. Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de Saberes e Dicas, mais uma série de Saberes e Dicas da TV Lepet. E o trabalho hoje é sobre legislação da educação básica, né? Vamos iniciar com a Lei 93/94/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e nós vamos apresentar questões para o debate. A primeira questão é da SEDUC Amazonas, de um concurso anterior, feito pela Fundação Getúlio Vargas, e ela diz o seguinte: as opções a seguir apresentam destaques na Lei 93/94/96, com a exceção de... E aí tem os itens A, B, C, D e E. No item A ele fala da flexibilidade do currículo, que permite a incorporação de disciplinas considerando o contexto e a clientela. Na letra B, ele cita a educação artística e ensino religioso, as disciplinas obrigatórias no ensino básico. Na letra C, ele fala da jornada escolar no ensino fundamental, com pelo menos 4 horas em sala de aula. Na letra D, ele cita a educação profissional como constituinte de um curso independente do ensino médio. E na letra E, ele fala da educação organizada em 2 níveis, apresentando a educação básica e a educação superior. Então vamos à discussão desses itens, né? No item apresentado, qual item vocês marcariam como opção correta, né? No caso aqui, nós temos que lembrar que a Lei 93/94 é a lei que disciplina a educação escolar. Portanto, é uma lei que vincula-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, no item A, quando ele fala de flexibilidade do currículo, que permite a incorporação de disciplinas, considerando o contexto e a clientela, está correto, porque a Lei 93/94 é uma lei híbrida, então ela é flexível, ela atua de acordo com as necessidades do contexto social e do grupo social brasileiro. Na letra B, quando ele fala de educação artística e ensino religioso como disciplinas obrigatórias no ensino básico, nós temos um complicador. A educação artística não é disciplina obrigatória, então já tem um primeiro item aí. Quando você for verificar na leitura das questões da prova de um concurso, por exemplo, você tem que ver as coisas mais absurdas, né? Então a educação artística enquanto disciplina, ela é equivocada. Nós temos a disciplina de arte, não de educação artística. E o ensino religioso, ele também não é obrigatório. Então vamos citar o artigo da lei que fala sobre isso, né? O artigo 26, parágrafo 2º, ele fala do ensino da arte como sendo especialmente em suas expressões regionais e como constituinte de um componente curricular obrigatório da educação básica. É uma redação dada pela Lei 13.415 de 2017. E no artigo 33, ele também fala desse ensino religioso, e ele diz que o ensino religioso é de matrícula facultativa. Portanto, o item aí, que é exceção, é a letra B. Mas vamos explicar ainda por que a letra C, a letra D e a letra E funcionam como respostas verdadeiras, né? A jornada escolar no ensino fundamental, pelo menos de 4 horas em sala de aula. O artigo 34 da LDB, ele diz que a jornada escolar no início do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Então, assim, essa letra C, que fala de jornada escolar no ensino fundamental, está correta. A letra D, educação profissional, né? A letra D, que fala de educação profissional, nós podemos constatar no artigo 36B da LDB, onde fala que a educação profissional é de nível técnico e médio e ela é desenvolvida, articulada com o ensino médio, subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Portanto, ela é sim um curso independente. Na letra E, que fala da educação organizada em 2 níveis, educação básica e educação superior, a lei também está correta, porque no título 5, que trata dos níveis e modalidades da educação e ensino, fala da composição dos níveis escolares. Então o artigo 21, ele diz que a educação escolar compõe-se de educação básica, que é um nível, e educação superior.
No entanto, a educação básica ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Fica a dica, presta atenção, não confundir educação básica e educação superior com as outras etapas da educação básica, como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Erro muito comum em concurso. A próxima questão é do professor de concurso de Biologia da Faculdade de São Paulo, onde ele fala da Lei 93/94, dizendo que a respeito do tema dos diplomas é incorreto afirmar. Então, a seção dos diplomas do ensino superior, por exemplo. Na letra A, ele apresenta os diplomas de cursos de educação profissional, técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior. Como podemos comprovar se essa resposta é ou não verdadeira? No artigo 36D da LDB, ele fala dos diplomas de cursos de educação profissional, técnica de nível médio, e diz que quando eles são registrados, isso fica claro que na letra A ele diz isso, eles terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior. Então, a letra A está correta. Letra B. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. É importante destacar, tanto na letra A quanto na letra B, a expressão reconhecidos, quando registrados. Então essas duas questões aí, elas tratam do mesmo patamar do artigo 36D e do artigo 48. O artigo 48, ele desperta a ideia de que os diplomas de cursos superiores, eles são, quando reconhecidos, quando registrados, terão a validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Então, letra A, B estão corretas. Na letra C, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão renovados e revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. O que ele determina nesse artigo, nesse item C, faz parte do que a gente vê na LDB no artigo 48, parágrafo 2º, quando ele diz que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, eles precisam ser revalidados por universidades públicas, que tenham o mesmo curso de nível ou área equivalente, respeitando os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Portanto, a questão A, B e C estão corretas. Com relação à letra D, que fala dos diplomas de mestrado e doutorado, expedido pelas universidades estrangeiras, só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação, reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. Como diz a regra, no artigo 48, parágrafo 3º, é o mesmo patamar da questão dos diplomas de graduação, sendo de universidades estrangeiras. Para serem reconhecidos diplomas de mestrado e doutorado, eles precisam ser expedidos por essas instituições e também ser reconhecido pelas universidades brasileiras, que tenham cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área do conhecimento e em nível equivalente ao superior. Então, até agora, letra A, B, C, D e E estão corretas de acordo com a legislação da Lei 93/94/96. No entanto, a letra E diz, e aí a gente tem que prestar atenção no discurso, os diplomas expedidos pelas universidades e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados pelo Conselho Nacional de Educação. O aluno tem que prestar atenção, ou o candidato tem que prestar atenção às expressões não. Toda questão que tem a expressão não, que é um teor negativo, é passível de interpretação. Então, na verdade, ela é incoerente aqui, Como é que eu vou ter um diploma expedido pela uma universidade que não é reconhecido, em que as instituições não são universitárias? Então, essa expressão tem um erro, portanto, a letra equivocada aqui, o que a gente chama de incorreto, é a letra E. O terceiro item, ele fala da FUNRIO, e ele fala da questão do artigo 24
da Lei 93/94/96. E ele diz, no seu inciso 6º, que o controle da frequência dos alunos ficará a cargo, aí ele apresenta os itens, né? Na letra A ele fala a cargo da Secretaria do Ensino Municipal, na letra B da Secretaria de Ensino Estadual, na letra C a cargo da escola, na letra D a cargo da escola, na letra E a cargo da Secretaria de Educação Básica do MEC. Então a gente já pode, através do artigo 24 da Lei 93/94, entender que tem alguns erros aqui que a gente já pode descartar algumas letras. No artigo 24, inciso 6º, ele fala que esse controle de frequência fica a cargo da escola. Então nós já podemos eliminar aí 2 questões pelo menos, 3 questões pelo menos, a letra A, a letra B e a letra E, né? Ficando para a nossa análise apenas a letra C e a letra D. O artigo 24 complementa dizendo que esse controle de frequência ele tem que ser disposto conforme o regimento e as normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas para aprovação. Então, na letra C, fala que a escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. E a letra D diz, escola, conforme o disposto no seu regimento e exigida a frequência mínima de 85% do total de horas letivas para aprovação. Portanto, a questão correta é a letra C, que está de acordo com o artigo 24, que fala que a frequência fica a cargo da escola e a exigência mínima de 75% de frequência para aprovação. Na questão 4, que é uma questão do CESP 2017, e ele fala que o professor da educação básica, tendo como referência a legislação educacional brasileira e do Distrito Federal, julgue o item a seguir. A educação do campo, né? Muito problemática, a discussão muito grande sobre isso. Ele fala que a educação do campo é um ramo da educação básica cujo objetivo é profissionalizar os trabalhadores rurais. E aí ele só dá 2 questões, certo, letra A, ou errado, letra B, né? Então, para que a gente não tenha dúvida disso, vamos ao artigo 28 da LDB 93/94 para saber o que é a educação do campo e a educação básica, né? Então, no artigo 28 ele diz que a oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. Então já podemos adiantar que a educação do campo ela não é um ramo de educação básica com o objetivo de profissionalizar os trabalhadores rurais. Para isso nós temos a educação profissional. Então a educação do campo ela é etapa da educação básica, mas que ela também tem como objetivo o ensino e as adaptações necessárias conforme a adequação da vida rural e de cada região. Então, esses conteúdos curriculares que são ministrados na educação do campo, eles devem atender metodologias apropriadas, conteúdos do campo e interesses do aluno dessa zona rural. Além de essa organização escolar ser própria, de acordo com as necessidades do campo, da área rural, incluindo a adequação desse calendário escolar e as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. Então, vai funcionar de acordo com as necessidades econômicas, sociais, políticas de cada município ou de cada escola do campo, né? Essa educação do campo também, ela procura dar adequação do trabalho na zona rural, né? E no caso de ocorrer ou não o fechamento da escola do campo, esse fechamento da escola do campo, ou indígena, ou quilombola, ela só será realizada ou procedida mediante manifestação do sistema de ensino que considerará justificada a apresentação feita pela Secretaria de Educação com análise do diagnóstico do impacto dessa ação, da ausência da escola ou não na comunidade escolar. Então a gente tem que ficar preocupado e atento para a questão da educação do campo, não confundi-la com educação profissional, né?
Então, portanto, a questão do item 4, ela é errada. Apresentamos mais uma questão aí para análise, que é a questão 5, que é da IFEB 2017, que fala no que concerne aos níveis e modalidades da educação e ensino, previstos na Lei 93/94. Então ele diz, no que concerne os níveis, a gente tem que prestar atenção no detalhe das perguntas, né? Então ele diz assim, a educação básica é formada pela educação infantil e pelo ensino fundamental, né? Vamos discutir isso aí. Letra B, a educação escolar compõe-se de educação básica, média e superior. Temos alguns problemas que a gente tem que prestar atenção aí. Na letra C, ele apresenta a escola como opção de reclassificar os alunos tendo como base as normas curriculares gerais. Na letra D, ele fala da educação básica como a finalidade de desenvolver o educando para o exercício da cidadania, sendo a educação média e a média técnica como meios para a progressão no trabalho e em estudos posteriores. E na letra E, ele fala do calendário escolar do ensino básico como um item que deve ser obedecido em todo o território nacional, com a previsão de 2 ciclos, né, de férias escolares em julho e em janeiro. Então vamos à análise, né? No item da questão, ele fala no que concerne aos níveis e modalidades da educação de ensino. Então, ele não está falando dos níveis, ele está falando no que concerne esses níveis e essas modalidades. Então, nós temos que ir para a legislação, né? Na questão do título 3 da Lei 93/94, quando fala do direito à educação, do dever de educar, o artigo 4º diz: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma: pré-escola, 4 a 5 anos, ensino fundamental, 6 a 14 anos, e ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Então, é preciso ficar atento a isso. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, que inclui pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, nós já podemos perceber aí que nós temos um problema na letra A, quando fala que a educação básica é formada pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Nós entendemos aqui pelo artigo 4º da LDB que a educação básica obrigatória é formada pela pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, né? No capítulo 2 da educação básica, 61, seção 1 das disposições gerais, o artigo 23, parágrafo 1º, ele fala da escola, né? E essa escola, ela, como lei, como item, ela pode reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, reclassificar o aluno é dar condições, verificar o nível de aprendizagem dele e fazer a reclassificação. Portanto, a letra B, que fala que a educação escolar compõe-se de educação básica, média e superior, faz uma confusão aí. Educação básica já é formada por pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação escolar, ela compõe-se de educação básica e educação superior. E aí ele inclui a média e superior, quer dizer, ele faz uma confusão e é uma das opções para ver se o candidato reconhece ou não o item correto da lei, né? Então, a letra C, quando fala de reclassificar os alunos tendo como base as normas curriculares gerais, ele atende sim o artigo 23, parágrafo 1º da lei, que fala que a escola pode reclassificar os alunos. Com relação à letra D, que diz que a educação básica tem a finalidade de desenvolver educando para o exercício da cidadania, sendo a educação média e média técnica meios para a progressão no trabalho e em estudos posteriores, podemos dizer, através do artigo 22, que a educação básica não tem essa finalidade. A finalidade da educação básica é desenvolver o educando
assegurando-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Portanto, é preciso ter cuidado, esse tipo de redação confunde o candidato na hora da marcação, né? Então, a letra D está equivocada. A finalidade não é desenvolver o educando para o exercício da cidadania, sendo a educação média e médio-técnica meios para a progressão no trabalho. Pelo contrário, a educação básica tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum. Com relação à letra E, quando fala do calendário escolar do ensino, nós precisamos buscar o artigo 23, parágrafo 2º da Lei 93/94. Esse calendário escolar, ele fala que deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Portanto, a gente percebe que esse calendário escolar ele é flexível, porque ele atende a critérios do respectivo sistema de ensino, tá? Sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei, né? Então, 200 dias, mínimo de 200 dias e 800 horas. Nós precisamos, então, para entender um pouco mais dessa relação da legislação educacional, perceber qual o fundamento que a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que é a lei do PNE, Plano Nacional de Educação, traz com relação à educação. Então, algumas situações nós podemos ver na lei através dessa citação aqui do concurso de Osasco, em São Paulo, onde ele diz que o professor da educação básica, e esse concurso foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, fala que com relação às estratégias para atingir a meta do Plano Nacional de Educação, de fomentar a qualidade da educação básica, para o candidato assinalar se a afirmativa é verdadeira e se ela é falsa. Então ele diz aqui, estabelece em parceria com os entes federativos a Base Nacional Comum dos Currículos, desconsiderando as diversidades. Então tem que prestar atenção nessa interpretação aí. Ao outro item, estabelece políticas que estimulam as escolas a melhorar seu desempenho no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E o outro item institui, em articulação com os entes federativos, Programa Nacional de Formação de Professores. Então tem as afirmativas aí, a letra A, B, C, D e E, para a gente julgar desses três itens o que é falso, verdadeiro ou as dúvidas, né? Vamos então à meta 7 do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele tem validade de 2014 a 2024. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. A meta 7, que a questão solicita, ela fala de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Então, em 2017, os anos iniciais do ensino fundamental eles deveriam atingir uma nota de 5,5, com 2019 5,7 e 2021 nota 6. Os anos finais do ensino fundamental, em 2017, nota 5, 2019 5,2, 2021 5,5. E o ensino médio, 2017, nota 4,7, 2019 nota 5, 2021 nota 5,2. Esses elementos dizem que as avaliações elas devem demonstrar a melhoria da qualidade do ensino. Portanto, ao contrário do que a questão fala, ela deve sim considerar as diversidades. O Brasil é um país de dimensões continentais e que apresenta uma diversidade cultural vasta. Então essa diversidade cultural ela precisa ser considerada nos instrumentos de avaliação, nos processos de ensino e aprendizagem. Então a gente já vê um problema ali na primeira questão, né, que é essa questão da desconsideração das diversidades. Portanto, esse item é falso, né? Na outra questão, ele fala que estabelece políticas que estimulam as escolas a melhorar seu desempenho no IDEB. E a meta 7, vocês devem fazer a leitura do Plano Nacional de Educação, onde ele fala do que deve ser feito e realizado para a melhoria da educação básica nos 10 anos que compõem o PNE, e uma das metas é sim estabelecer políticas
entre as escolas para desenvolver o seu desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, como foram as notas que eu mencionei. O outro item fala da articulação entre os entes federativos, né, municípios, estados e governo federal, para a formação dos professores. Então esse item é necessário. O professor bem formado é um professor mais qualificado para atender às necessidades de ensino e aprendizagem dos alunos. Portanto, a primeira versão é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é verdadeira. Então nós temos como resposta a letra C, falso, verdadeiro e verdadeiro. Uma outra questão que fala sobre o Plano Nacional de Educação, ela foi realizada no concurso de Santa Catarina em 2014. E esse concurso diz que em 2014, após anos de construção, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, por meio da Lei 13.005, com vista a dar cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal Brasileira. Então ele pergunta sobre o PNE, faça análise das assertivas abaixo. E ele apresenta assertiva 1. São diretrizes do PNE a erradicação do analfabetismo e a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Assertiva 2. A execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas será objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas ao longo dos 10 anos de sua vigência. Assertiva 3. Compete ao INEP, que é divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações em seu site ou sítio institucional. Então ele pede para você assinar a alternativa que contém a resposta correta, né? Então ele diz na letra A, apenas as assertivas 1 e 3 são verdadeiras, B, apenas a assertiva 3 é falsa, C, apenas a assertiva 2 é falsa, D, apenas a assertiva 3 é verdadeira, letra E, apenas a assertiva 1 é verdadeira. Então vamos à análise da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, que é a Lei do Plano Nacional de Educação. Então essa lei, ela, em seu artigo 1º, ela fala que esse plano ele é aprovado, tá, com vigência de 10 anos a contar da publicação da lei, ou seja, esse plano vale de 2014 até 2024, é o Plano Nacional de Educação, né? No artigo 2º, ele apresenta as diretrizes do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Então, a erradicação do analfabetismo é uma meta que não foi alcançada, tá? O Brasil ainda luta pela essa condição da erradicação do analfabetismo. Nós já temos agora mais de 4 anos do plano, 3 anos do plano, e esse plano ainda não conseguiu erradicar o analfabetismo no Brasil. O inciso 2º, universalização do atendimento escolar, ou seja, todos os brasileiros devem ter direito à educação, com a universalização desse atendimento. Superação das desigualdades educacionais, né, para que todos tenham as mesmas oportunidades, igualdade e equidade. ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. Nós sabemos que a discriminação no Brasil é uma vertente ainda polêmica, caótica, grandiosa, e fala também de ênfase nos valores morais e éticos, né? A questão dos valores morais e éticos tem a ver com a política existente no país. Então, basta você pensar em que política o Brasil exerce hoje e quais são os valores morais e éticos em que essa sociedade se fundamenta, né? Então, ética e moral tem muita relação com a forma de governo, com o tipo de governo que se propõe. Um outro detalhe que o Plano Nacional de Educação coloca nesse artigo 2º é a promoção humanística, científica e cultural e a tecnológica do país, além de estabelecimentos de meta e aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto, ou seja, a utilização do produto interno bruto para alavancar a educação.
atendimento da expansão dessas necessidades de educação e o padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação, promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, a diversidade, a sustentabilidade socioambiental. Portanto, a assertiva 1 são diretrizes do PNE, a erradicação do analfabetismo e a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, está correta. Apresenta apenas alguns aí, mas eles fazem parte do grupo de situações que prevê as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Portanto, a assertiva 1 ela está correta. Vamos ver o artigo 5º, parágrafo 2º, que ele fala do PNE, né? E esse parágrafo 2º, ele diz que a cada 2 anos, ao longo do período de vigência do Plano Nacional de Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, ele fará o quê? A publicação de estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo da lei, com informações organizadas por federação, consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e do que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. Portanto, quando ele fala na assertiva que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas ao longo dos 10 anos de sua vigência, ele está correto, né? Mas ele erra na assertiva 3 quando ele diz que compete ao INEP divulgar os resultados do monitoramento das avaliações em seu sítio institucional. Na verdade, qual é o papel do INEP? Pelo artigo 5º, parágrafo 2º, é publicar estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas. Quem deve fazer a divulgação dos resultados do PNE, tá, é o MEC, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Nós podemos perceber essa resposta dentro da legislação através do artigo 5º, inciso 1º, tá, da lei 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação. Então, diante dessas questões, a única letra correta é a letra B, dizendo que apenas a assertiva 3 é falsa. Com relação ao Plano Nacional de Educação e a sua duração, já até falei que ele tem a duração de 10 anos. A questão que é perguntada pela Fundação Universidade da Bahia, feita pelo CESP, fala que o PNE tem duração de 10 anos e cada unidade da federação deve elaborar seu próprio plano. E ele pergunta se isso é certo ou errado, né? Então, na verdade, é assim: tem o Plano Nacional de Educação, tem o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação. Mas será que isso é proposto em lei ou não? Então, vamos para o artigo 8º do PNE, onde ele fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os seus planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, no prazo de 1 ano contando da publicação dessa lei. Então, a resposta a essa questão é certa, né? Cada unidade da federação ela deve conter o seu Plano Nacional de Educação, o seu plano de educação, em consonância com o Plano Nacional de Educação. No caso do Amazonas, o Plano Estadual de Educação ele tem vigência de 2015 a 2025 e o Plano Municipal de Educação de Manaus tem vigência também de 2015 a 2025. Uma outra questão para que a gente fique atento com relação ao Plano Nacional de Educação e aos planos estaduais e municipais é que esses planos eles têm como estratégia assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais.
né, particularmente as culturais, ou seja, o plano ele precisa entrar em consonância com a sociedade, né? O que se ensina na escola tem que ter relação com a vida, né? No inciso segundo, ele fala que é necessário também considerar as necessidades específicas da população do campo, das comunidades indígenas e quilombola. Então, esses planos eles têm relação com seus estados e municípios e devem atender às necessidades das pessoas que convivem nesses espaços. No inciso terceiro, ele fala que é necessário também a garantia do atendimento às necessidades específicas da educação especial, assegurando um sistema educacional inclusivo, né? Ou seja, atendimento a todas as pessoas, sem discriminação, sem nenhuma situação que leve à exclusão, tanto nos níveis e etapas e modalidades da educação básica. No inciso quarto, ele relembra que a gente precisa promover a articulação interfederativa na implementação de políticas educacionais. Então, essas políticas têm que valer para o município, para o estado, para os entes federados, né? De forma que a liberdade de ir e vir seja garantida na forma da lei e na prática para todos os cidadãos brasileiros, independente da situação ou do lugar onde eles convivem, né? No parágrafo 2º, ainda desse artigo 8º, ele fala de como devem ser feitos esses processos de elaboração dos planos, né, de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E ele diz que isso deve ser realizado com ampla participação dos representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, chamada ECA. Com relação a essa lei, nós buscamos fazer explicações a respeito do que tange à educação, né? Então, o artigo 2º da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que quem é a criança, né? Ele especifica quem é a criança. A criança é toda pessoa até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Mas no parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que em alguns casos expressos, as pessoas entre 18 e 21 anos de idade também são contempladas pela lei. Isso cabe à lei identificar quais são as pessoas que podem ser classificadas dentro desse aspecto. No artigo 4º, ele fala da educação como dever da família, da comunidade, da solidariedade em geral e do poder público, assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida. Então entra o que aí? A saúde, a alimentação, a educação, o esporte, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito à liberdade e a convivência familiar e comunitária. Como você percebe, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele faz um atendimento amplo à criança e ao adolescente, né? Com relação ao capítulo 4, quando ele fala do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, nos detemos no artigo 53, onde ele diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né? Então, é importante nós destacarmos que tem que ter igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Uma coisa é o acesso, outra coisa é a permanência na escola. Então, às vezes, a criança e o adolescente não tem acesso a nenhuma das duas situações, nem acesso, nem permanência. Então, ter acesso à escola não garante sua permanência. Então, a lei ela é bem clara nisso, né? No inciso 2º, ele fala que o direito de ser respeitado por seus educadores. Toda criança e adolescente tem direito a ser respeitado por seus educadores. Lembrando que educador é todo o trabalhador que está no ambiente de aprendizagem da escola, não só os professores, né? No inciso 3º, ele fala que tanto a criança quanto o adolescente, eles têm direito de contestar critérios de avaliação, podendo inclusive recorrer às instâncias escolares superiores,
né? Então é importante o diálogo entre crianças, adolescentes e os educadores, né? Para que fique claro tanto as questões metodológicas quanto as questões de avaliação, né? No inciso 4º, ele fala do direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, os movimentos estudantis, tanto de crianças quanto de adolescentes dentro da escola, eles devem ser estimulados. As crianças e adolescentes, pelo ECA, têm direito a esse propósito. O inciso 5º, ele fala do acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, né? Esse é mais um direito onde a sociedade precisa lutar cada vez mais para que se faça valer. No parágrafo único, ele determina que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Portanto, é óbvio que o projeto pedagógico e o regimento escolar da escola, eles precisam ser documentos públicos, acessíveis a qualquer membro da comunidade. Pais ou responsáveis devem ter conhecimento desse processo pedagógico e participar da definição dessas propostas educacionais, né? O artigo 55, nós fizemos um destaque aí, porque ele é bem diferente da Constituição. O artigo 55 do ECA, ele diz que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, né? Enquanto na Constituição e na LDB é dever, no ECA é obrigação. Então a gente precisa fazer esse lembrete. Na Constituição e na LDB 93 e 94 é dever, no ECA é obrigação matricular os filhos, tá? O artigo 56, ele fala da questão dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental, onde eles devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maltratos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, se forem esgotados todos os recursos escolares, e também dos elevados níveis de repetência, ou seja, essa relação entre escola e conselho tutelar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. As instituições devem caminhar juntas, né? Temos uma questão aqui da Integre, onde ela diz assim: professor de ensino infantil, de acordo com o artigo 7º da Lei Federal 11.494, de 2007, estabelece que a parcela da complementação da União a ser fixada anualmente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de qualidade instituída na forma de seção 2 do capítulo 3 desta lei limita-se a 10% do valor anual, letra A, e pode ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados à melhoria da qualidade da educação. Letra B, 15% desse valor anual. Letra C, 20% desse valor anual. E letra D, 25%. Essa questão ela diz respeito à lei que fundamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, ou seja, o Fundeb. A gente saiu agora do Estatuto da Criança e do Adolescente e vamos falar do Fundeb. O Fundeb ele é assistido pela Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Para a gente verificar qual é a validade dessa questão, vamos ao artigo 7 do Fundeb, onde ele diz que parcela da complementação da União a ser fixada anualmente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de qualidade instituída na forma da seção 2 do capítulo 3 desta lei limita até 10% de seu valor anual e poderá ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica na forma do regulamento. Portanto, senhores candidatos, é importante que vocês leiam a lei do Fundeb e nesse momento tem que saber mesmo. Então a letra A ela está correta, porque ela apresenta justamente o que se estabelece em lei, ou seja, utilização de 10% do valor anual.
Mas vamos entender no parágrafo único como é que se dá essa distribuição da parcela dos recursos, né? Ele diz que a parcela de recursos da complementação a que se refere este artigo, os fundos de âmbito estadual, que são beneficiários da complementação nos termos da lei do artigo 4º, devem levar em consideração, primeiro, a apresentação de projetos em regime de colaboração, né? Então tem que ter projetos para poder ter acesso a esse fundo de desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Deve levar em consideração o desempenho do sistema de ensino, como os alunos estão há 5 anos atrás, estão neste momento e qual a perspectiva para o futuro. Então eles têm que ter projetos e têm que fazer o comparativo desse desempenho do sistema de ensino. Quais são as habilitações dos professores para promover o processo de ensino-aprendizagem, né, dos educandos, e qual é o fluxo escolar, né? Os alunos estão sendo retidos ou os alunos estão avançando nas séries, etapas e anos escolares e estão aprendendo ou não. Então tem que fazer essa avaliação para o fundo poder ser distribuído. Uma outra questão é o esforço fiscal, né, entre os entes federados para que o dinheiro seja disponibilizado. E tem que levar em consideração também a vigência do plano estadual municipal aprovado em lei. Então, por exemplo, essa questão ela é única, ou você sabe ou não sabe, você tem que ler a lei do Plano Nacional de Educação, aliás, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para poder saber, é específico, é 10% do valor anual. Então, pode aparecer outros valores, mas aí ou você entende o plano ou você não vai conseguir responder a questão. Uma outra situação acerca do plano, que é interessante, é que ele fala da questão de qual é a porcentagem que os professores devem receber do fundo. Então vamos lá para a questão do item abaixo. Ele diz assim: pelo menos 50% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Isso é certo ou errado? Bom, de antemão a gente já pode dizer pelo artigo 22 do Fundeb que está equivocado, não é 50%, é 60%. Né? O artigo 22 ele salienta que 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, no parágrafo único, ele destaca que essa remuneração, ou seja, o total de pagamentos devido aos profissionais do magistério da educação, se dá em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. Então, quem são esses profissionais? Profissionais do magistério da educação são os docentes, os profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, portanto, não são só os professores, mas os profissionais que dão suporte pedagógico direto ao exercício da docência também podem receber esse fundo. Direção ou administração escolar, pessoas que cuidam do planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, os pedagogos e professores com formação em pedagogia, e as pessoas em efetivo exercício, com atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério, previstas no inciso 2º deste parágrafo, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, como um ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei. Então, é importante que cada um dos candidatos que estão estudando para o concurso percebam que não é só o professor em sala de aula que tem direito a esse benefício, mas todos os profissionais, direto e indiretamente, que estão ligados à questão da educação. Então, portanto, essa questão que pergunta sobre 50% dos recursos anuais do fundo, ela está errada. Na verdade, são 60%.
Uma outra questão fala do professor da educação básica, artes. É uma questão da VUNESP, 2013, e ele fala agora das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? Só que essas diretrizes, ele foca na questão das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira. Então nós temos que lembrar que a lei que fundamenta essa questão da educação das relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira é a Lei número 11.645, de 10 de março de 2008, que veio alterar a Lei 93/94. Ele diz ainda, né, nessa questão, que o objetivo, entre outros, dessa lei é divulgar e produzir conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que adequem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial. Nesse sentido, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana constitui o quê? Letra A. Em componente curricular específico da educação básica a ser ministrada a partir do 6º ano, deverá ser desenvolvido nas turmas de ensino médio nas quais existam alunos da raça negra. Letra C. Tem por objetivo o reconhecimento e a valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros. Letra D. Implica em uma prática transversal, possibilitando um tratamento cada vez mais aprofundado das questões eleitas. Por esta razão, o trabalho do professor é pontual. Então, vamos lá. A gente tem que analisar conforme a lei, né? Então, no artigo 26A, o que essa lei, que fala da educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana diz? Ela diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Portanto, as questões A, quando fala do componente curricular específico da educação básica ser ministrada a partir do 6º ano, está errado. Porque isso se dá no ensino fundamental. O ensino fundamental tem 9 anos e o ensino médio ele é diferenciado, 3 anos. Tanto em instituições públicas como privadas, e esse ensino ele é obrigatório, história, cultura afro-brasileira e indígena, né? Então, a letra B também fala que esse deve ser desenvolvida nas turmas de ensino médio. Então, letra A e letra B estão equivocadas, é no ensino fundamental e no ensino médio. Mas no parágrafo 1º da lei, ele diz que esse conteúdo programático a que se refere este artigo, ele incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracteriza a formação da população brasileira. Então, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Ou seja, qual é o objetivo então dessa lei? É resgatar as contribuições na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, com relação à história e cultura afro-brasileira e africana, as questões das relações étnico-raciais e indígenas. Então, o objetivo é claro, né? Então, a letra C, que diz que tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura afro-brasileiras, ela está correta, porque ela criva bem com o parágrafo 1º, quando fala do objetivo desse ensino e desse conteúdo. A letra D, ela fala que esse ensino, essa educação, ela implica em uma prática transversal, possibilitando um tratamento cada vez mais aprofundado das questões eleitas. Claro que todas as questões devem ser ministradas em todo o currículo escolar, mas ele não implica apenas em uma prática transversal. Então é preciso interpretar isso aí, ele implica em uma prática transversal, não em uma prática, mas em várias práticas transversais. Então tem erro aí. Por esta razão, o trabalho do professor é pontual. Então, no parágrafo 2º, para esclarecer isso, do artigo 26, ele fala que esses conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar e não em uma prática transversal, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira, mas ele é ministrado em todo o currículo escolar, né? Nós, então, apresentamos algumas ideias relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e também do Fundeb, né? E agora da questão da educação étnico-racial, e a gente precisa falar um pouquinho da lei orgânica do município de Manaus, no que tange à educação. Eu vou apresentar uma questão, mas a gente vai falar um pouco sobre a questão da educação no município. Então, nessa questão realizada pelo CETRO, ele fala acerca das disposições sobre o município de Manaus presentes na Lei Orgânica Municipal, e ele faz análise das assertivas abaixo. Na primeira assertiva, ele fala que o município de Manaus é pessoa jurídica de direito público interno. Na assertiva 2, ele diz que os limites do município de Manaus são reconhecidos pela tradição, documentos e leis. Na assertiva 3, o município de Manaus tem autonomia política. Na assertiva 4, ele diz que o município de Manaus compõe a República Federativa do Brasil e o Estado do Amazonas. Então, para que vocês tenham conhecimento de se essas questões são corretas ou não, vocês precisam ler a Lei Orgânica no município de Manaus, no preâmbulo. O que é o preâmbulo? Ele explica como é que é a lei. Então ele diz: nós, representantes do povo do município de Manaus, sobre a proteção de Deus, reunidos no paço da Câmara Municipal de Manaus, respeitando os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado do Amazonas, promulgamos a presente lei orgânica que constitui a lei fundamental do município de Manaus. Então, o que é a lei orgânica do município de Manaus? É a lei fundamental do município, com o objetivo de organizar o exercício do poder e fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. Então, podemos, por esse preâmbulo, destacar que todas as assertivas mencionadas na questão do CETRO, elas são verdadeiras. Então, portanto, a resposta correta é a letra A, onde fala que todo o município de Manaus é uma pessoa jurídica de direito público interno, os limites do município são reconhecidos pela tradição, o município tem autonomia política e compõe a República Federativa do Brasil e do Estado do Amazonas. Mas no que tange à educação, o que fala a Lei Orgânica do município? No artigo 346, ele diz que a educação a cargo do município de Manaus será promovida e estimulada com a participação e colaboração da comunidade local. E ela precisa ser fundada na reflexão da realidade, ter como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, ou seja, ele respeita as questões postas na Constituição de 88 e também na Constituição Estadual do Amazonas, e diz que também essa Constituição ela deve ter os seguintes, essa lei deve ter os seguintes princípios, a Lei Orgânica do município: a implantação de programas de capacitação e aperfeiçoamento do pessoal docente e técnico-administrativo. Tá? Então, por exemplo, os professores técnicos administrativos, eles têm assegurado o afastamento temporário do funcionário das suas atividades sem perda salarial para se aperfeiçoar, para capacitar-se. Além disso, ele fala da implantação progressiva do tempo integral do ensino fundamental e da jornada integral na educação infantil. Essa lei ela foi dada pela emenda da Lei Orgânica de 88/2015 e ela estabelece o que prevê o Plano Nacional de Educação, a LDB, a Constituição. Tá? Então, é passível que as escolas se tornem escolas em tempo integral, tá? E a educação infantil de jornada integral. Um outro item que ele trata nesse artigo 346 é sobre a gratuidade do ensino e também do incentivo à participação da comunidade no processo educacional por meio dos conselhos escolares. Então é importante que cada escola pública municipal tenha seus conselhos escolares definidos. O conselho escolar é formado por representantes da comunidade, professores, pais, alunos e pela direção da escola.
Então, esse conselho escolar, ele também contribui para a elaboração do regimento interno e do projeto político-pedagógico, né? Bom, falamos agora da questão do município. É importante a gente falar sobre a lei da inclusão, né? Essa legislação, ela é trabalhada pela Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. A lei da inclusão, eu trago aqui uma questão da FUNRIO, onde ele pergunta o seguinte, onde ele destaca o seguinte: a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, decreto número 3298, de 20 de dezembro de 1999, considera a pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias, exceto, aí ele dá as categorias: letra A, deficiência física; letra B, deficiência auditiva; letra C, deficiência visual; letra D, deficiência genética; letra E, deficiência mental. Bom, com base no que se estabelece a Lei 13.146, ela diz que, no seu artigo 2º, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, todas as deficiências apresentadas na questão, com exceção da deficiência genética, elas são atendidas por esse artigo 2º. Então, não tem na legislação a questão da deficiência genética, né? Na verdade, a gente fala de uma deficiência que é oportunizada, que é discutida legalmente, como a deficiência física, auditiva, visual e mental. No parágrafo 1º, ele coloca que essa avaliação da deficiência ela é necessária, mas por uma equipe que tem um atendimento biopsicossocial. Então, para ter esse atendimento, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, de multiprofissionais, interdisciplinar. E ela considera o que? Para ser considerada deficiência, ela tem que identificar as funções e as estruturas do corpo que possuem essa deficiência, as questões dos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, também a limitação de atividades que as pessoas podem ter, a restrição de participação. E diz que o poder executivo ele poderá criar instrumentos para avaliação dessa deficiência. Portanto, então, a única questão errada aí é a letra D, deficiência genética, né? Uma outra questão que fala da assistência aos alunos da Funiversa, 2016, essa questão, ele fala no que diz respeito ao direito das pessoas com deficiência, ele coloca a seguinte situação: a educação e ao trabalho, assinale a alternativa correta à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele coloca na letra A: as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, é permitida a cobrança de valores adicionais em suas mensalidades, anuidades e matrículas, com o objetivo de cumprir as determinações da lei para receber os estudantes com deficiência. Letra B. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionadas à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. Letra C. A tradução completa do edital e de suas retificações em Libras é uma das medidas a serem adotadas nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas. Letra D. A pessoa com deficiência tem direito ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador sem concorrer com os demais empregados. Letra E. A prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho impossibilita a colocação competitiva de pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Bom, a gente precisa verificar aqui o seguinte: nessas questões de A a E, nós temos situações que elas implicam em discriminação. Então,
cabe aí uma leitura calma e uma interpretação com base no artigo 30 dessa lei. No artigo 30, por exemplo, ela diz assim: nos processos seletivos para ingressos e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º, atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior, IES, e nos serviços. Inciso 2º, disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva necessários para a sua participação. Inciso 3º, disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. O inciso 4º, disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. E o inciso 5º, dilatação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização do exame para a seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. O inciso 6º, adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação, que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. E o inciso 7º, tradução completa do edital e de suas retificações em libras. Então vamos lá para a assertiva A. Ele diz aqui: as instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino é permitida a cobrança de valores adicionais em suas mensalidades, anuidades e matrículas com o objetivo de cumprir as determinações da lei para receber os estudantes com deficiência. Essa questão A está equivocada, porque a lei não prevê essas cobranças, tá, para as determinações para receber os estudantes com deficiência. Então, preciso ficar atento a isso. Por mais que a educação inclusiva ela tem um custo elevado, a legislação ela não determina a questão de valores adicionais para o atendimento, já que a gente está falando de cidadania. Na letra B, vamos ver o equívoco aqui. Ele diz que os tradutores e intérpretes da Libras, enquanto direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. Bom, essa língua ela é necessariamente nova no Brasil, então, por exemplo, na legislação não existe esse dispositivo. Tá? É claro que a garantia de melhoria das condições de qualidade de acesso e permanência são necessárias. Quanto maior o grau de estudos, melhor. Mas a lei não focaliza nesse segmento, portanto a letra B também está errada. E a letra C, ela fala da tradução completa do edital e de suas reificações em libras, é uma das medidas. Né? No artigo 30 a gente apresentou todas as medidas e a letra C complementa ou ela apresenta algumas dessas medidas, como a tradução completa do edital e das suas retificações em libras. Então a letra certa a gente já sabe que é a C. Mas a letra D, ela fala da pessoa com deficiência tem direito ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidas pelo empregador sem concorrer com os demais empregados. Quer dizer, essa informação é equivocada. A concorrência existe, né? A lei ela determina formas disso acontecer, mas essa forma de privilégio ela não existe na lei. Então a letra D está errada. E a letra E, ela fala dessa prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de interseção do campo de trabalho, dizendo que ela impossibilita a colocação competitiva da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Na verdade, a legislação ela não diz isso. Ela cria situações de oportunidade, de igualdade de condições para que a pessoa atenda. Então, essa questão da letra E está equivocada. Uma outra questão que a gente pode analisar dessa questão da deficiência, ela foi apresentada pela Universa 2016 também.
E ela diz que, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta. Na letra A, ela diz o seguinte: o Poder Legislativo criará instrumentos para avaliação das deficiências. Na letra B, toda pessoa com deficiência tem direito a oportunidades diferenciadas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A letra C, as deficiências afetam a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos. Na letra D, apresenta-se: nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida pela Lei 13.146/2015 é condicionada aos protocolos de atendimento médico. E a letra E, em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, é dispensável o consentimento prévio para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Então vamos ao artigo 8º da lei para verificar as contraposições expressas nessa situação da lei da deficiência. O artigo 8º diz: é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, à habitação, educação, profissionalização ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, pelo que diz o artigo 8º, a gente precisa fazer uma limpeza aí nas questões da letra A e letra E, né, porque tem alguns equívocos aí. Então ele diz que entre esses outros decorrentes, a Constituição Federal e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam o bem-estar pessoal, social e econômico. Então vamos lá para a letra A. Ela diz que o Poder Legislativo criará instrumentos para a avaliação das deficiências. Não é o Poder Legislativo que faz isso. A gente tem uma lei, né, que é a lei da questão da necessidade, da questão da pessoa com deficiência, que estipula quais são os instrumentos para avaliação, e tem outros mecanismos. Então não é o Poder Legislativo. Questão equivocada. Outra coisa é a letra B, quando diz que toda pessoa com deficiência tem direito a oportunidades diferenciadas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. As oportunidades elas são iguais perante a todos para a lei, não é diferenciada e, claro, não deve sofrer nenhuma discriminação. E a letra C, ela fala das deficiências como afetando a plena capacidade civil da pessoa, quer dizer, as deficiências elas não afetam a capacidade civil da pessoa. A capacidade civil é direito de todo cidadão brasileiro. Então, independente da sua condição, cor, raça, da sua deficiência ou não, todos os brasileiros, todas as pessoas têm direito à capacidade civil. Então, a letra correta é a letra D, quando ela fala que nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida pela lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico, ou seja, quem define isso é a saúde. Tá? Na letra E, em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, é dispensável o consentimento prévio para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Isso é equivocado, não é dispensável não. Tem que ter uma legislação específica para essas situações. Então, a única questão correta aí é a letra D. A ideia de Saberes e Dicas é trazer oportunidades de discussão e aprendizagem para vocês. Então eu agradeço a esse convite e estamos dispostos a uma outra oportunidade.